O tipo 1, por ser uma doença mais insidiosa, os sintomas são mais, eles chamam mais atenção, que seria a poliúria, é fazer muito xixi, a polidipsia, beber muita água. É uma criança que às vezes já não fazia mais xixi na cama, volta a fazer xixi na cama, toda hora faz xixi, pode aparecer formiga no xixi, no vaso sanitário, porque o corpo vai tentando equilibrar aquele excesso de glicose, elimina muita glicose pela urina. A criança ela fica cansada, desanimada, porque lembra que eu falei que a insulina põe a glicose dentro da célula para virar energia? Não está entrando, então não está virando energia. Então a criança come muito, ela tem uma polifagia e mesmo assim está cansada, não quer brincar e perde peso, começa a perder peso, perder peso. É muito comum, às vezes, uma família de diabético fazer um diagnóstico para gente, por já conhecerem essa realidade e já chamarem atenção para isso. Porque como, assim, apesar de da gente ter aumentado a frequência, não é uma doença tão, assim, comum. Então, as pessoas têm esse pensamento de não acontece em criança. Ah, não, mas é muito pequena, não come doce, não vai acontecer. Mas o tipo 1 a gente já viu que não tem essa relação, então pode acontecer. Tem relação genética? E você falou da família, né? A família que... Normalmente não tem muitos casos na família. Tem alterações genéticas que a gente vê no diabético tipo 1, mas essas alterações podem acontecer na população geral, não é uma alteração que tem e você vai desenvolver o diabetes. O diabetes tipo 1, ele é uma doença multifatorial. Então, tem um fundo genético, tem questão ambiental, tem questão infecciosa, a gente vê até que tem uma sazonalidade de acordo com algumas infecções, infecções virais. Alguma época é mais propícia? Sim, essa época de inverno. É mesmo? É a época que a gente tem mais abertura de quadro. E antigamente era mais frequente no adolescente, né? Hoje está mudando isso. Está sendo em criança menor de 5 anos. E é uma doença autoimune. Eu costumo explicar para os pais que é um curto-circuito. A criança começa a reconhecer aquelas células do pâncreas como fosse uma bactéria, um vírus, e produz os anticorpos contra. Contra esse órgão, Isso. né? E aí, quando essa destruição está em torno de 80%, os sintomas vão começar. Muita água, bebe muita água, muito xixi, emagrece, cansaço, desânimo. Esse xixi, ele pode ser a qualquer hora do dia? É o tempo inteiro. A criança vai no banheiro toda hora. E à Então, noite, toda às hora... vezes, ela não consegue controlar. Aí volta o xixi na cama, volta a enurese noturna. É toda hora diferente, né? Que os pais percebem essa... Assim, é acima do normal. Você vê que aquela criança tá bebendo água muito além do que ela bebia, tá indo no banheiro muito mais vezes do que ela ia normalmente. É diferente. E é repentino mesmo? Porque, na verdade, você disse que nessa época de inverno podem ter os quadros infecciosos, virais, que acho que fazem, né? Ajudam a... E assim, nessas situações de estresse, tanto infecciosos quanto emocionais, o corpo, ele produz alguns hormônios que atrapalham a insulina agir. Então, a gente precisa de mais insulina, né? Durante uma infecção, durante um estresse até emocional. Por isso que, às vezes, os pais se separam ou tem uma briga e a criança abriu diabetes. Pronto, a diabetes emocional. Não é um diabetes emocional. Ela já tinha uma agressão autoimune ali e por esse ponto de estresse infeccioso emocional foi só o gatilho para os sintomas aparecerem, né? Porque também as pessoas falam muito isso, não, é o seu emocional, né? Não é. É repentino mesmo, assim, porque tava bem e aí, de repente, não, comeu, provavelmente na última semana comeu alguma coisa diferente, né? Não, é de um dia para o outro, é de 2 semanas, é um mês? Varia muito de paciente para paciente, mas costuma ser a evolução de poucos dias a semanas, porque os sintomas eles vão ficando mais intensos. Inclusive, se a gente não faz o diagnóstico, a criança ela pode desenvolver um quadro que a gente chama de cetoacidose diabética, que é gravíssimo. Por conta do corpo não estar metabolizando essa glicose, vai desencadear alguns mecanismos para aumentar mais ainda a produção dessa glicose, porque o corpo não está recebendo glicose, não está entrando glicose na célula, apesar de estar em excesso no sangue. E isso gera um quadro de acidose que é muito grave. A glicose vai lá em cima. A glicose vai lá em pico, cima, né, e o pH do sangue vai lá embaixo.
Então, o tratamento é com insulina venosa, essa criança tem que ser internada numa unidade de terapia intensiva, é um risco de vida para a criança. E qual que é o sinal disso? Ou é realmente uma falta de percepção, às vezes, de que aquilo está Na verdade, acontecendo? assim, na verdade, esse quadro vai piorando, a criança vai ficando mais caída, pode começar a vomitar, queixar de dor abdominal. Tem uma coisa que é muito típica, que é o que a gente chama de hálito cetônico. Fica com cheirinho de maçã verde na boca, um cheiro adocicado, um cheiro diferente. E isso é um sinal de cetose, que essa criança está entrando em acidose metabólica mesmo. E aí é um quadro mais grave que a gente divulgar os sintomas e os sinais do diabetes permitem com que os pais percebam os sintomas e a gente faça o diagnóstico antes de chegar nesse extremo.